Boa tarde a todos, é um prazer tê-los conosco, é uma honra recebê-los no nosso webinar da Planop a respeito de Descubra como vencer os impactos da pandemia sobre o seu negócio. A Planop é uma empresa de consultoria na área financeira, nossos sócios têm uma experiência de mais de 20 anos em finanças, controladoria, custos, precificação e gestão de resultados. Meu nome é Daverson Furlan, eu sou sócio responsável pela área de controladoria e finanças, a consultoria financeira da Planop, com mais de 20 anos de experiência em gestão financeira, riscos, custos, auditoria, precificação e muito mais. Como já é de conhecimento de todos, não há muita novidade sobre quais são os impactos dessa pandemia sobre os negócios. Muitos de nós já temos visto o que tem acontecido na frequência das pessoas nas ruas e no comércio, nos shoppings. Acho que é bastante claro já que caiu o movimento de vendas, né? Caiu o consumo, principalmente nas lojas físicas, na entrega de serviços, principalmente lojas, né? Shoppings que estão praticamente com zero faturamento. A inadimplência chegando, batendo a porta, porque muitos não têm conseguido vender, não têm tido entrada de caixa, né? E isso afeta significativamente a capacidade de pagamento das suas contas, né? Um outro efeito também que já está bastante preocupante em relação a essa pandemia é o desemprego que está afetando já muitas empresas, né? Muitos comerciantes, lojistas, grandes empresas. Eu já tenho falado a respeito de demitir pessoas e alguns já têm até demitido, né? Um outro aspecto também que não é desemprego, mas é tão ruim quanto para a economia, é a redução dos salários, ou seja, na renda líquida disponível das pessoas. Isso afeta significativamente a sua capacidade de consumo, né? Um outro aspecto bastante importante correlacionado a isso é a queda da confiança do consumidor, que tem impacto direto sobre a capacidade de consumo, ou seja, aquilo que as indústrias poderão produzir, colocar nos estoques dos atacadistas e distribuidores. Por quê? Havendo uma queda na confiança do consumidor, porque está ligado ao desemprego, nós estamos falando de baixo consumo, redução da atividade econômica, e isso leva a mais deterioração da atividade econômica, menos emprego e assim cria-se uma espiral descendente. Muito bem. As previsões para o PIB dos organismos nacionais e internacionais, nós estamos falando aí de Banco Central, FMI, são de recessão brutal, uma recessão muito forte, né? A gente pode estar falando aí de algumas alternativas em termos de comércio, né? Como, por exemplo, tenha já ocorrido o comércio virtual, né? As empresas, algumas têm essa alternativa, né, de estar colocando o seu produto na internet, fazendo a venda através dele. Algumas não faziam, estão buscando esse canal, outras já faziam, estão intensificando isso, né? Mas nem todas têm essa possibilidade, dependendo, por exemplo, do serviço ou do produto que vende, né? Muito bem. Como é que essa pandemia pode afetar os meus negócios? Eu acho que essa é a grande pergunta, né, que todos os empresários estão se fazendo. Acho que é muito importante delinear bem aonde essa pandemia pode afetar as empresas. E afeta, evidentemente, a questão financeira. E a gente tem aqui, então, o primeiro grande impacto, óbvio, ele é a queda no faturamento. Nós temos casos e casos, né? Casos que o faturamento caiu brutalmente, casos de e-commerce que não caíram tanto. Em algumas lojas, por exemplo, essenciais, nós estamos falando de supermercados, farmácias, postos de gasolina, né? Nem todos tiveram uma queda tão brutal. Alguns tiveram uma queda um pouco mais acentuada, mas não muito forte, como postos de gasolina, né? E alguns estão se aguentando bem, como esses setores que eu acabei de mencionar. Porém, alguns serviços e produtos, lojas de não essenciais, praticamente são zero vendas, né? Então, nós estamos falando de lojas de shopping, né?
são lojas em geral, comércio em geral, né, que praticamente não estão vendendo nada. Muitas empresas prestadoras de serviço enfrentam suspensão nos seus contratos de prestação de serviço, o cliente liga cancelando o serviço ou pedindo pelo menos uma renegociação, e a nossa experiência tem sido visto 50% na redução de contratos ou 50% no cancelamento dos contratos de vendas junto a prestadores de serviço, né? O segundo impacto, depois do faturamento, nós estamos falando da inadimplência, quer dizer, além de você não estar vendendo ou praticamente vendendo muito pouco, tirando os setores essenciais já mencionados, as vendas já feitas nos meses anteriores, elas correm risco de não serem recebidas. Elas podem também não ocorrer. Então nós estamos falando de faturamento corrente e estamos falando de não recebimento do que foi vendido nos meses anteriores. Ambas têm impacto muito forte no caixa das empresas. Bom, conclusão, né? Juntando essas duas coisas, a venda em queda e inadimplência, nós estamos falando de um impacto extremamente forte no caixa das empresas. Algo muito sério, e eu diria, a experiência que nós temos de consultoria já, a experiência de 30 anos de mercado, que nós nunca havíamos visto nada parecido. Há pessoas no mercado, inclusive dizendo, há pessoas que já vivenciaram isso como nós, que supera inclusive aquela retração de demanda e o compulsório que foi feito na época do Collor, em 1990. Muitos não tinham nem nascido nessa época, mas cabe apenas mencionar que é muito mais forte que aquilo que ocorreu naquela época, né? Então nós estamos falando hoje do impacto forte no caixa, dificuldade de pagamento, e nós estamos enfrentando também, contemporaneamente falando, crédito escasso, poucas fontes de fomento, poucas fontes de financiamento, e pior, quando existe uma fonte de financiamento, de capital de giro, nós estamos falando de um custo muitas vezes alto. Além de custo alto, pouco prazo de carência para pagar. As empresas, nesse momento, com um impacto tão severo no seu caixa, precisam de financiamento, precisam de empréstimo para melhorar o seu capital de giro, dar uma melhorada no seu caixa, e tem que ter prazo de carência, né? Então, nós estamos falando que no Brasil isso é muito complicado, não tem praticamente fonte nenhuma nesse sentido, né? Diferente de algumas notícias que nós tivemos a respeito do mercado americano, em que há empréstimos para empresas com prazo de carência de 4 anos para começar a pagar. Então, isso aqui no Brasil é inexistente, né? Então isso só reforça a nossa necessidade de andar com as próprias pernas, depender o menos possível de banco. O governo está quebrado, isso já é sabido, né? Nós estamos no cheque especial há décadas, né? O governo não tem dinheiro e só vai piorar, porque vai cair a arrecadação de impostos e o governo vai dever muito mais ainda, né? Então isso fica ainda mais difícil da gente ter uma perspectiva de que o governo vai ter condições de ajudar as pequenas e médias empresas. Muito bem. Na sequência, nós queremos falar do o que fazer nessas horas de crise. Bom, então a nossa pergunta então que tem que ser respondida é: o que fazer nessas horas de crise? Bom, acho que antes de qualquer coisa é importante você acreditar sempre, não desistir, ter fé, né? Isso é muito importante na condução de qualquer atividade ou enfrentamento de qualquer desafio da vida humana, né? E aí nós estamos falando na sequência, né? Além disso, né? A solução mais importante para o seu negócio é você cuidar do caixa, né? E aí eu quero tratar de 5 ações que nós definimos que são muito importantes para que você cuide do seu caixa. Vamos lá. A primeira delas, reduza os desembolsos ao máximo e suspenda quaisquer investimentos que estejam implicando em desembolsos. Exceto, é claro, se você estiver, por exemplo, investindo em e-commerce, investindo no seu comércio virtual, tá? Mas os demais investimentos eu recomendaria que você suspenda, negocie com seus fornecedores e pare, tá? A segunda ação, a programação de pagamentos.
Faça uma programação detalhada de todos os seus pagamentos para os próximos 60 dias. Tenha sempre 60 dias à frente, né? Então, a cada dia executado, a cada dia passado, você tenha mais um dia planejado para frente. Ou seja, você tem que ter um horizonte de planejamento de 60 dias sempre, tá? A terceira ação, renegocie com os seus fornecedores, renegocie com os seus bancos. É importante você ter um fôlego de caixa. Renegociar os pagamentos significa você ter junto aos seus bancos mais carência, mais prazo, um crédito mais barato, diminuindo taxa de juros. É importante você pesquisar junto a diversas instituições financeiras. E existe a figura da portabilidade, você consegue levar um título de crédito, um empréstimo, um financiamento para uma outra instituição que esteja te oferecendo condições mais saudáveis, condições mais vantajosas para o seu caixa, tá? A quarta ação, gerencie diretamente, diariamente o seu caixa, tá? É muito importante isso. Não deixe para olhar o seu caixa, como é que ficou o seu planejamento versus o seu realizado somente no final da semana. Tá? É importante que a cada dia, a cada fechamento que você fizer do seu caixa no seu dia, você lance tudo, acompanhe tudo e verifique como é que ficou o movimento do que foi recebido versus aquilo que você tinha expectativa de receber. Tá? Não permita que você note um desvio em relação ao que você esperava, ao seu planejado, verificar ou detectar isso somente no sábado, quando você sentar para olhar o caixa da sua empresa. Não, você precisa fazer isso todo dia. Nessa situação que nós estamos enfrentando, qualquer problema, qualquer desvio tem que ser detectado muito rapidamente, né? Você tem que ser muito tempestivo, muito diretivo nas suas ações, tá? E quinto, reestruture a sua operação, para que você saiba, por exemplo, a receita mínima necessária para que o seu negócio esteja operando adequadamente. Para que você saiba o tamanho máximo dos seus gastos totais. E quando eu falo de gastos totais, eu estou falando de custos e despesas gerais. Muito bem. Saiba com isso, tendo receita e tendo seus gastos, você vai saber qual que é o seu ponto de equilíbrio e, portanto, a sua necessidade de capital de giro. Então, essas 5 ações, reduzir os seus desembolsos, acompanhar o seu programa de pagamentos por 60 dias, tá? Renegociar com bancos e fornecedores, gerenciar diariamente o seu caixa e reestruturar a sua operação, são as 5 principais ações que você pode e deve fazer para manter o seu caixa saudável. Muito bem. A grande pergunta, então, é como é que eu faço isso no detalhe, né? Nós estamos falando de 5 ações, de certa maneira bastante um voo geral sobre o que deve ser feito, né? Mas eu queria fazer algumas recomendações, dar algumas instruções mais detalhadas para ajudar você a fazer isso. Momentos difíceis como esse requerem ações enérgicas e apoiadas em informações rápidas e confiáveis. Você precisa ter ferramentas de gestão. Não é possível, num momento como esse, com um desafio tão grande, você fazer uma gestão da sua empresa de forma muito empírica. Você precisa ter ferramenta, precisa ter números nas mãos para acompanhar e saber o que está acontecendo dia a dia. Muitas empresas nascem da vocação do produto, todas elas nascem, né? O seu dono pensa primeiro em criar um produto, um negócio legal, né? E depois ele vai pensar um dia no futuro sobre como gerenciar o caixa, como gerenciar as finanças, gerenciar os controles da empresa, né? Fazer a gestão administrativa financeira do seu negócio. Mas aí com isso eles acabam negligenciando a administração, né? Cuida mais do produto, cuida mais do seu mercado e acaba esquecendo, deixando de lado isso. É um pouco de, vamos dizer assim, muito preconceito com burocracia, né? Achando que isso é desnecessário, que é bobagem, né? O produto é importante, o mercado é importante, o cliente é importantíssimo, mas não pode deixar de lado a administração financeira. Então, você tem que ter assim ferramenta de gestão, né?
Tem que ter em mente que a sua empresa, ela é uma pessoa separada, por isso que ela se chama pessoa jurídica, né? E ela tem que prestar contas aos sócios. É importante não misturar o caixa da empresa com o caixa da pessoa física, com o caixa dos sócios, com o caixa do gestor, né? É muito importante isso para que você possa acompanhar como é que está a saúde da sua empresa, do seu negócio, como ela é, sem os impactos das suas ações pessoais sobre o caixa da sua empresa. Isso é extremamente importante, né? Então, resumindo, saia do empírico, né? Como disse o professor Deming, né, era o papa da qualidade, da estatística, né, do controle de processo produtivo, ele dizia: em Deus nós confiamos, os demais me tragam dados. Ou seja, vamos parar de achismo, né, na gestão do nosso negócio. É importante você ter informações para a gestão. E planeje, né? Você, aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? E você precisa ter um planejamento de como é que vai ser o seu negócio, de como é que as coisas vão ocorrer. Prepare o seu fluxo de caixa. Comece pelos saldos disponíveis em caixa. É o primeiro passo da metodologia da preparação de um fluxo de caixa. Você tem que levantar os seus saldos, sejam eles positivos ou negativos, colocar isso numa planilha. E aí você vai adicionando, por exemplo, o seu contas a receber. Coloque tudo que você tem a receber, seja de clientes, seja de outras fontes, tirando da sua lista de contas a receber tudo aquilo que é duvidoso. Se você acha que tem uma incerteza no recebimento, não coloque, tá? Conte apenas com aquilo que é firme, que você tem certeza que vai receber. Coloque todas as suas contas a pagar, dia a dia. Levante, faça uma apuração detalhada, cuidadosa e coloque todas as contas, as recorrentes, as não recorrentes. É importante que nesse horizonte mínimo de 60 a 90 dias que você for montar, você lembre de todas as contas. Nem todas as contas existem todo dia, né? Tem contas que vencem trimestralmente, algumas anualmente e assim sucessivamente. É importante não deixar nenhuma de lado. E faça projeções do seu negócio, tá? É importante você colocar que o volume de negócio, o volume de operações, por exemplo, se você tinha um volume de operações de R$100 mil de vendas diárias, por exemplo, e aí você vai passar para 80 mil, 50 mil, porque houve essa queda em função da pandemia, é importante você reduzir proporcionalmente também o que você vai pagar a título de compra de estoque, a título de gasto com fornecedores relacionados a essas mercadorias e serviços, ou seja, você tem que planejar também a redução nesse nível de operação, nesse nível de contas a pagar relacionado aos gastos com a sua produção, aos gastos com a mercadoria que você vai vender. Detalhe também é importante, né? Todas as despesas administrativas, empréstimos, financiamentos, todas as parcelas que você tem a pagar, tá? Seja para banco, seja para sócios, muitas vezes o sócio emprestou dinheiro para a empresa, né? Tem que receber isso daí. Colocar isso tudo no fluxo de caixa, de forma que você enxergue diariamente qual será o saldo do seu fluxo de caixa. Muito bem. Quais são as premissas para a elaboração desse instrumento, desse fluxo de caixa? Primeiro, base diária, um horizonte mínimo de 90 dias. Gerencie através do fluxo, tá? É muito importante você comparar o previsto com o realizado. Tenha em mente que o CPF não é CNPJ, então você tem que tirar do fluxo de caixa da sua empresa tudo aquilo que é gasto pessoal. Tire a família de dentro do caixa da empresa. E, por último, né, estabeleça uma retirada fixa, parcimoniosa de Prolabore para você. É importante que você tenha uma retirada fixa, tá? Que você não vá retirando de acordo com a sua necessidade. Precisou mais, tira mais do caixa da empresa. Não. Se você definir que você vai retirar 5 mil, retire sempre 5 mil, tá? Não misture as prioridades familiares, os gastos familiares, não deixe que isso afete o caixa da empresa. A empresa precisa saber que ela vai gastar com o Prolabore aquele valor X e vai ser aquilo mesmo,
tá ok? Falando agora sobre planejar o seu caixa. Como é que você pode fazer isso, planejar o seu fluxo de caixa? Algumas dicas muito importantes. A primeira delas é fundamental, que é você não permitir que haja descasamento de caixa. O que significa isso? É você não permitir, por exemplo, que você faça uma compra com um prazo de um fornecedor, por exemplo, 30 dias, e você vender ao seu cliente com um prazo maior que esse, 40, 60 dias, ou você comprar, produzir e vender para receber lá na frente, tudo isso com um prazo muito maior do que aquele que o seu fornecedor te deu. Ou seja, você vai acabar pagando a conta antes de receber a venda decorrente dessa transação, desse negócio. Então, o que acontece? Você vai estar fazendo, no descasamento de caixa, você vai estar financiando o seu cliente. Você tem que colocar capital de giro próprio no seu caixa para cobrir essa deficiência, esse delta de tempo, tá? E isso, nessa fase que nós estamos agora, nessa pandemia, com impactos fortíssimos no caixa, é extremamente não recomendável, né? Você tem que fazer um casamento de caixa positivo, ou seja, você compra para pagar, por exemplo, com 30, 40, 60, 90 dias e tenta vender à vista, para você conseguir se alavancar, se financiar no capital de terceiros, ou seja, o capital que o seu fornecedor te deu na forma de mercadorias e serviços entra no giro do seu negócio de forma que ele entre positivamente e você receba antes do pagamento, tá? Financiar-se em terceiros é importante, use essa ferramenta, mas esteja atento a esse custo financeiro. Muitos fornecedores, eles te vendem a um prazo grande, né? 30, 60, 90, 120 dias, mas é óbvio que ele vai colocar no custo do produto dele o custo financeiro dessa transação, porque ele está te financiando. Geralmente, os prazos mais praticados no mercado, como 28, 30 dias, não tem esse custo financeiro tão aumentado, tá? Porque é um prazo, vamos dizer assim, bastante comum, né? Embora o custo esteja implícito no valor da mercadoria. Mas algumas empresas, após esse prazo, elas inserem deliberadamente um custo financeiro muito mais alto para poder te vender. Então, tome cuidado, ao financiar-se nas mercadorias e serviços de terceiros, com um prazo muito grande, você pode estar pagando muito mais caro por essa mercadoria do que, por exemplo, o custo financeiro que você teria de buscar esse dinheiro num banco, tá? Então, é importante estar atento a essa conta, tá? E, por último, aqui em relação ao planejamento, nos seus saldos diários, você está planejando o seu fluxo de caixa, não permita que você gere a cada dia planejado um saldo negativo. Você não pode planejar saldo negativo, então você tem que remodelar as suas transações, os seus pagamentos, os seus recebimentos, adequar a sua estrutura de gastos para que a cada dia você tenha uma posição positiva no seu fluxo de caixa. Pode até acontecer de no realizado você ter uma inversão, recebe depois, atrasa um pagamento de um cliente, né, o recebimento de um cliente e gera um negativo. Mas no planejamento você tem que planejar isso positivo. Se no seu planejamento você tiver uma situação em que seu caixa está negativo, você tem algum problema na sua estrutura de gastos. É importante verificar isso. Muito bem. Elaborando o realizado, você planejou e agora você vai fazer o acompanhamento diário, que nós chamamos acompanhar o realizado da sua operação, do seu fluxo de caixa. Aqui vão dicas quentes. Primeira delas, tire o plano da gaveta. Você fez um planejamento, ele tem que ser executado à risca. Do contrário, o seu planejamento não serve de nada, né? Ele não pode forrar a sua gaveta e ficar lá, vamos dizer assim, embelezando o seu móvel, né? Você tem que tirar ele da gaveta, usar, acompanhar e fazer com que cada gasto, cada operação, cada compra, cada prazo, cada pagamento siga esse planejamento. Você não pode sair dele, tá? Registre diariamente todos os movimentos sem exceção, nós já falamos disso, né? Antecipe-se. Ao você estar olhando o seu caixa diariamente, você tem condições de saber como é que está o seu saldo daqui a alguns dias, nos próximos 30 dias.
E se você tiver uma deficiência de caixa, uma falta de caixa lá na frente, você já tem condições de enfrentar esse saldo negativo buscando uma fonte mais adequada no mercado. E essa é a beleza, é o benefício do fluxo de caixa. Você se antecipa a problemas, você detecta um possível saldo negativo lá na frente e busca com o tempo, com racionalidade, uma fonte de financiamento para cobrir isso. Então você consegue falar com o seu gerente, discutir com ele, fazer cotação em diversos bancos e buscar a fonte mais barata. Quem se antecipa, quem tem a ferramenta de fluxo de caixa e usa ela diariamente, faz o melhor negócio com bancos, com financeiras e com fornecedores. Você liga para o seu fornecedor e fala assim, olha, eu tenho um descasamento de caixa aqui a semana que vem, eu preciso postergar um boleto seu por mais uma semana. Dá para fazer isso? Você consegue, tendo ciência dessa situação, antecipadamente, tomar a melhor decisão. Uma outra questão também muito importante no realizado é você fazer com que o seu decisório no dia a dia se faça sempre baseado no seu fluxo de caixa. Você tem que colocar isso dentro da sua simulação. Eu vou fazer um determinado pagamento, eu vou antecipar uma conta, apareceu uma excelente oportunidade de comprar algum estoque que está com preço muito bom, eu precisaria apenas pagar com um prazo menor. Coloque isso no seu fluxo de caixa sempre. Não faça, nunca tome nenhuma decisão sem colocar essa informação nova, sem colocar isso dentro do seu planejamento, para que você saiba que impacto isso tem. Uma outra dica muito importante em relação ao realizado, e isso acontece muito nessa fase que nós estamos agora, é que determinados clientes em situação financeira difícil propõem te pagar com mercadoria ou com bens, fazendo o popular escambo, ou seja, não colocando na sua mão pagamento em moeda. Então ele tem uma conta para pagar, vamos supor, de R$1.000 para você e quer te dar um equipamento. Ele quer te dar um celular, quer te dar uma câmera, quer te dar um carro, dependendo do valor. É importante você saber e ter em mente que nesse momento, nesta fase da pandemia, isso tem que ser evitado ao máximo. E por quê? Porque, primeiro, os valores dos bens que as pessoas têm, eles caíram muito, porque ninguém tem dinheiro, o dinheiro está cada vez mais escasso, então aquilo que a pessoa imagina que está te dando com um valor de R$1.000, você não consegue pegar aquele bem que você recebeu como sendo por R$1.000 e vender por esse valor, Então você não tem, primeiro, o preço dos ativos está caindo no mercado, carros, casas, valores estão diminuindo em função dessa crise, e eles não têm liquidez. Mesmo que você baixe o preço, que você não venda pelo valor de face, o valor nominal que te foi dado, você não consegue vender, porque as pessoas não têm dinheiro, então esse bem não tem liquidez. Então é importantíssimo você não aceitar esse tipo de transação. Só faça, só aceite em último caso. Por quê? Porque no seu fluxo de caixa você precisa de moeda para pagar, principalmente funcionários, o governo, os impostos e assim por diante. Você ter uma máquina, um equipamento, um veículo pode ser uma péssima ideia. Muito bem, então nós acabamos aqui de passar rapidamente como fazer o seu previsto e o seu realizado no fluxo de caixa, de maneira bastante rápida, mas nós tentando cobrir aqui de forma detalhada os principais passos sobre como você pode fazer para a sua empresa um fluxo de caixa que te auxilie na gestão, para que você tenha uma ferramenta e que você possa, usando métodos adequados, fazer uma boa gestão do seu fluxo de caixa. Uma outra ferramenta importante, falando de ferramenta de gestão, é você ter um plano de negócios. O que significa isso? É você colocar num cálculo, numa modelagem, toda a sua estrutura, toda a sua operação, planejando tudo o que você vai fazer. É importante você ter isso para que você saiba, por exemplo, a viabilidade do seu negócio, a capacidade de geração de caixa do seu negócio, em outras palavras, qual a margem líquida que você gera, que a sua empresa pode gerar. É importante você dimensionar isso, porque muitas vezes
você fazendo isso empiricamente, você acaba dimensionando despesas, estrutura de gastos, por exemplo, aluguel, funcionários, estrutura indireta, o seu administrativo, prestadores de serviço e tudo mais, muito mais caro, muito mais volumosos do que a sua receita consegue te dar. Você está num determinado mercado, uma determinada região, você tem um determinado tamanho de receita e você não tem como aumentar isso do dia para a noite. Mas os seus gastos, eles podem estar superestimados, muito mais pesados do que deveriam em relação à sua receita. Então é importante você começar a fazer um plano de negócios, começando da sua receita, os custos, quais são os impostos que você paga, qual a despesa que você tem, a sua estrutura administrativa, financeira, quais são as suas obrigações, você tem que pagar financiamento, amortizar empréstimo de máquinas, equipamentos. É importante você colocar isso tudo no papel e fazer esse plano de negócios para saber qual é o seu ponto de equilíbrio, qual é o tamanho da receita que você tem que ter para sustentar essa estrutura, fazer ajustes nessa estrutura, você vai acabar descobrindo que isso é importante você ajustar para que você tenha geração de caixa positiva, né? Então, planeje também investimentos, apure qual o retorno, você tem que saber isso para que o seu negócio seja viável. É muito importante você ter essa ferramenta, você ter esses números bem acurados, bem detalhados na ponta do lápis. Uma outra ferramenta importante é você saber fazer a precificação do seu produto, dos seus serviços, porque se você não fizer isso adequadamente, você corre o risco de virtualmente quebrar a sua empresa. O seu negócio se torna inviável, porque um produto que esteja custando 100, muitas vezes, 100 em termos de o valor da mercadoria ou dos serviços mais os impostos, você está cobrando 90 ou cobrando 80 e não sabe. É muito comum na nossa experiência na Planop, como consultores, não é nada incomum a gente descobrir que clientes imaginavam que tinham um preço que lhes dava uma margem positiva e não tinha. Não sabendo fazer o cálculo dos custos corretamente, não sabendo alocar os custos corretamente, principalmente se a sua empresa ela produz ou vende serviços ou produtos variados, é muito difícil às vezes você detectar quais custos indiretos recaem mais sobre um produto A ou um produto B. E errar nessa alocação, por exemplo, dos custos indiretos, das despesas administrativas, sobre um produto que consome mais e cair num outro produto que consome menos, fazendo uma inversão, você acaba onerando um produto, achando que ele gera menos resultado e, na verdade, a sua alocação está errada. Então é importante isso, você verificar durante o seu processo de precificação qual é a sua estrutura de custos. Qual a sua estrutura de gastos diretos e indiretos, para que você possa saber, por exemplo, se o seu preço gera caixa. O seu preço tem que gerar caixa suficiente para você pagar as mercadorias, os produtos adquiridos, os impostos e que a sua empresa possa pagar o seu sócio. Lembra que nós conversamos ali atrás que a sua empresa é uma pessoa separada, Ela tem que prestar contas? O preço que a sua empresa pratica tem que ser capaz, inclusive, de pagar o capital investido para o sócio pessoa física, Então é importante você ter em mente que a precificação tem que ser revisada, especialmente nesse período de crise, porque se você fizer uma redução na sua estrutura, os seus custos vão cair. E muitas vezes você pode praticar um preço mais competitivo, melhorar a sua venda com um preço melhor e conseguir com isso você ganhar mais mercado, vender mais e com isso melhorar o seu caixa. Então, precificação junto com o plano de negócios e com o fluxo de caixa, nós da Planop recomendamos que são ferramentas fundamentais para que você faça a gestão do seu negócio. Muito bem, essas são as ferramentas que a Planop gostaria de apresentar, apresentou para vocês aqui agora, fluxo de caixa, precificação, plano de negócios.
É importante você ter em mente que essas ferramentas são muito importantes para a gestão do seu negócio. Faça uso delas, porque elas vão ser de extrema valia para a sobrevivência da sua empresa, do seu negócio nesse momento. Essa fase vai passar, essa é a nossa mensagem para você, né? Muitos desafios, com essas ferramentas, com o apoio adequado dessas ferramentas, você sobreviverá e haverá ganhos disso, ganhos de aprendizado, ganhos de crescimento, uso de novas ferramentas, novas tecnologias. Você vai ganhar em gestão do seu negócio, em conhecimento mais detalhado sobre os seus números, sobre a sua operação. Essa fase, ela traz, como diz, né, sempre aquele mantra, né, aquela frase, o ditado a crise te faz mais forte, né? Eu acho que a bonança e a abundância não ensinam muita coisa, é a crise que ensina. A gente tem que aproveitar esse momento para aprender mais. Essa fase passa, né? É possível com trabalho, com instrumentos, com gestão, né? Com busca incessante por novas soluções. Essas são as chaves para o sucesso do seu negócio e de qualquer negócio, né? Aquele que sobreviver vai colher os louros disso, né? Eu quero agradecer aqui, em nome da Planop, a sua atenção, o seu tempo, né? E dizer que nós estamos à disposição. A Planop é uma empresa de consultoria voltada para resultados, para apoiar a sua empresa nessas ferramentas de gestão. Conte conosco se você precisar de uma ajuda nessas ferramentas. Saiba que nós estamos à disposição. Aqui na tela você vai ver aqui os contatos, né, por WhatsApp, tem o nosso site também, onde você pode buscar mais informações, saber mais. Fale conosco, nós estamos à disposição para uma conversa, bater um papo e te explicar um pouco mais a respeito dessas ferramentas. Muito obrigado e sucesso nos seus negócios.